Conversa com meu povo. Professar a fé com São Pedro e o Papa. Mais uma vez a liturgia nos apresenta as figuras de São Pedro e da casa. A grande casa da igreja em cuja edificação todos nós entramos. A imagem da construção ocorre muitas vezes na Sagrada Escritura, apontando ora para a dignidade dos edifícios, ora para o material utilizado ou as pessoas envolvidas nas edificações. São comparações nas quais podem ser como que dependuradas as várias atitudes diante do mistério de Deus e a aventura da fé a que todos são chamados. São Pedro absorveu de forma interessante esta imagem. Primeira carta de São Pedro, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida, honrosa. Quem nela confiar não será confundido. De vós que credes, ela é a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular, é pedra que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. O próprio Pedro teve que se confrontar com aquela pedra angular da construção, sem a qual tudo vem abaixo. E Jesus Cristo, que é a porta necessária, João 10, 7 a 9, veio ao seu encontro, talhando pouco a pouco aquele que veio a ser também chamado com o nome Pedro, que vem de pedra. Na região de Cesareia de Filipe, como nos narra o evangelista São Mateus, aconteceu um diálogo fundamental na compreensão da vocação de Pedro. Até aquela altura da narrativa evangélica, eram muitas as multidões que se acercavam de Jesus. Delas emerge pouco a pouco o grupo dos discípulos e entre eles os 12 que foram depois chamados apóstolos. É um processo de formação com o qual o Senhor prepara aqueles que deveriam continuar o anúncio do reino de Deus e a constituição da igreja. Chega um momento decisivo, os discípulos próximos de Jesus, uma pergunta sobre a opinião corrente a seu respeito, seguida da mais importante questão para qualquer discípulo de todos os tempos. E vós, quem dizeis que eu sou? É a virada radical para aqueles homens simples. O dono da resposta e da responsabilidade chama-se Simão. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Simão era pescador, homem de um temperamento rico de defeitos e qualidades, generosidade e insegurança. Tudo que era humano nele estava presente. Veio do mundo do trabalho, tinha família e sogra, barco e rede. Certamente não lhe faltava nada no horizonte que se abria em torno do lago de Genezaré, mar da Galileia. Foi cultivado pelo Senhor Jesus com a paciência que só Deus tem. E Jesus Cristo é Deus. Agora, aquele que é humanamente, talvez não fosse o melhor de todos, dá a resposta da fé, conduzido interiormente pelo Pai que está no céu. E o Senhor muda seu nome. Simão se torna Pedro, o pescador de peixes se transforma em pescador de homens. Sobre a sua profissão de fé, há de ser edificada a igreja. Ao pescador
são entregues as chaves do reino, donde a devoção cultivada àquele que sempre é visto de plantão à porta do céu. São atribuições desproporcionais à pequenez do homem simples da Galileia. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O céu se compromete com a terra para a agradável surpresa da humanidade ansiosa pela eternidade. O nó que ata os homens e mulheres aos seus próprios defeitos e pecados pode ser desfeito pelo ministério do perdão e da misericórdia, à disposição de quem se abre para a graça de Deus. Generosidade eterna que se põe à disposição no dia a dia dos cristãos. Após a confissão de fé proferida por Pedro, em nome de todo o grupo de discípulos, o processo formativo continua. Simão Pedro deverá entender a duras penas a realidade da cruz, cujo anúncio escandaliza. Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro chamou-o de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Precisou ele ouvir do Senhor palavras exigentes, marcadas com o timbre da verdade, que o conduziu ao cumprimento da exigente missão de ser pedra. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, negarás que me conheces. Passados os anos, veio efetivamente a confirmar os irmãos com o derramamento do seu sangue na cidade de Roma. Seu ministério permanece nos sucessores que vieram. O ofício pastoral de Pedro se realiza no Papa, bispo de Roma, princípio e fundamento da unidade da Igreja. Por um costume secular que liga nome e missão, hoje o sucessor de Pedro se chama Francisco, um nome escolhido para não se esquecer dos pobres, onde encontrou o eixo de seu ministério. Realiza-se nele o que um apóstolo antes chamado Saulo e que veio a ser Paulo, afirmou de forma tão bonita: o que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. O pontificado do Papa Francisco, homem chamado a ser pontífice, pontificado, ponte para unir as pessoas, tem se caracterizado pela clareza de rumos tão necessária a nossos tempos, gestos surpreendentes, atenção aos sofredores, palavras fortes e cheias de ternura, com as quais a Igreja é impulsionada a sair de si mesma, com um olhar missionário e evangelizador, aliado a uma notável firmeza doutrinal. Não há situações humanas em qualquer parte do mundo que fiquem sem um sinal de presença da Igreja a partir de iniciativa sua. A cada momento, as pessoas se encantam com suas atitudes. Sabe ser profundamente humano, homem limitado como os outros, pergunta, escuta com atenção, quer ajuda, olha nos olhos das pessoas,
é gente. Há poucos dias, teve a delicadeza de enviar-me uma encorajadora mensagem autógrafa. Ao celebrar o teu jubileu de ouro de ordenação sacerdotal, expressamos nosso apoio espiritual e, levando em conta teu trabalho pastoral de longo prazo exercido para a vida do mundo em várias comunidades eclesiais, pedimos a Deus para ti as forças necessárias ao ministério, solicitando para tanto a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, assunta ao céu. De bom grado, concedemos a bênção para o teu clero, os fiéis e teus familiares, pedindo orações pelo nosso ministério petrino. Acompanhamos, irmãos e irmãs, recentemente, a presença carismática do Papa e muito impressionante na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Agora, vai à distante Mongólia, visitando as periferias geográficas e existenciais. Este é o sucessor de Pedro que a providência nos deu para este tempo. Longa vida, saúde e força ao Papa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste final de semana, um acontecimento a mais e de grande importância. Neste domingo, nós temos às 19 horas a missa na paróquia de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, em Ananindeua, a igreja mais antiga daquela região. Nós temos a instalação de mais um santuário mariano de nossa arquidiocese. Nós decidimos ter santuários em cada uma das regiões episcopais, lugares de penitência, lugares de peregrinação, de oração, de sacramento da confissão e lugares intensos de oração. E por isso, toda Ananindeua está convidada, toda a região Menino Deus está convidada para estar presente nesta celebração que acontece neste domingo às 19 horas na paróquia de Nossa Senhora das Graças. Perguntas que as pessoas nos enviaram. Maria Clara, de Belém. Dom Alberto, um sacerdote que deixa a vocação pode continuar celebrando missas, batizados e casamentos? O que a igreja diz? É claro que não pode, porque a pessoa que, por algum motivo, e aqui não entram julgamentos, por algum motivo pediu a dispensa das obrigações sacerdotais, essa pessoa não pode mais exercer o seu ministério. Um sacerdote que deixou o ministério, ele só pode exercer o ministério num caso, por exemplo, chega perto de um lugar e tem uma pessoa morrendo, como ele continua padre, ele pode absolver e pode dar o sacramento da unção dos enfermos. Fora disso, ele não pode exercer o seu ministério. Valquíria Bastos, de Belém. Por que Jesus chamava sua mãe de mulher? Não tinha a dimensão materna? Veja só, a expressão bíblica ela é importantíssima. Duas expressões que Nosso Senhor utiliza duas vezes, nas bodas de Caná, mulher, e no Evangelho de São João, ele repete o mesmo Evangelho, lá quando a Maria está aos pés da cruz. Sabe por quê? Na teologia da igreja, Maria é a nova Eva, é a mulher. Não é qualquer coisa, é uma expressão bíblica de grande força, porque expressa exatamente a vocação que Nossa Senhora tem no coração da igreja e na perspectiva da Sagrada Escritura. Terceira pergunta, por que devemos fazer penitência? Por onde começamos? Não tem aqui o nome da pessoa que enviou esta pergunta. Basta saber que nós todos somos pecadores. Então, penitência significa você percorrer um caminho diferente que corresponda
exatamente a superação dos defeitos que você possa ter experimentado. Por onde começamos? A penitência mais importante cotidiana é procurar amar o próximo, procurar servir, procurar fazer o bem. Essa é a penitência de todo dia. Depois, você pode fazer outras penitências, você pode fazer mortificações, pode fazer jejum, pode fazer especialmente atos de caridade que expressam justamente esse desejo de uma vida nova. Devemos fazer penitência porque nós, você e eu, nós todos precisamos converter-nos. Maria de Leusa, Paz de Belém, pergunta: por que muitos santos foram crucificados de cabeça para baixo? Veja só, consta, pode ter outros santos que eu não me recordo agora, consta que São Pedro, quando quiseram crucificá-lo, ele disse assim: podem me pregar na cruz, mas virem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, né? Então foi um gesto de humildade, de reconhecimento justamente do caminho que ele fez, um caminho de conversão, de mudança de vida, de transformação durante toda a sua existência, e certamente ele quis expressar com esse gesto o fato de ter feito um caminho de imitação do seu Senhor, mas reconhecendo a sua limitação, a sua fraqueza. Jussara Freire, Dom Alberto, qual é o modo correto de receber a Santa Eucaristia? Eu sei que nas últimas semanas este assunto correu o Brasil aí com tantos questionamentos. Eu digo como funciona a norma da Igreja. Você pode receber a Sagrada Comunhão na sua boca, você pode receber a Sagrada Comunhão na sua mão, você pode receber a comunhão de pé, pode receber a comunhão de joelhos. A escolha é do comungante, da comungante. Então, o padre, o diácono, o ministro da comunhão, o bispo, devem respeitar o modo como a pessoa quer receber. Então, esta é a norma. Agora, eu aproveito a sua pergunta, Jussara, para dar uma explicação. Algumas pessoas, ao escolher, e podem escolher por liberdade própria, algumas pessoas, ao escolher comungar de joelhos, às vezes dizem que estar de joelhos é mais respeitoso do que estar de pé. Isso aqui não está muito correto. A argumentação, a escolha do gesto é sua, mas você dizer assim que você é mais piedosa, um homem é mais piedoso ajoelhando-se para comungar do que o outro, a outra pessoa que fica de pé? Não, porque no Novo Testamento, quando fala levantou-se, é a posição de ressuscitado. Então, estar de pé é também uma posição de respeito. Portanto, não vamos julgar quem vai comungar de joelho, quem vai comungar de pé, quem recebe a comunhão na mão, quem recebe a comunhão na sua boca, né? Lembra-se que durante o tempo da pandemia, a igreja diz assim: todos recebam a comunhão nas mãos, para diminuir os riscos de contágio por causa da Covid. Então, foi uma medida pastoral que nós todos adotamos. Então, só que isso aqui, passada a pandemia, você pode, se quiser, receber a comunhão na boca, mas não fique pensando que porque você gosta de comungar recebendo a comunhão na boca ou comungar de joelho, que você é melhor do que os outros. Isso aqui não pode, né? Certo? Não fazer julgamentos a respeito das pessoas. Mas a norma é que a forma de receber a comunhão é de escolha pessoal da pessoa que está recebendo a Sagrada Eucaristia. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos e suas respectivas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.